A verdade chocante sobre o açúcar e o envelhecimento precoce. O inimigo silencioso que rouba anos da sua vida. Se você tem mais de 50 anos, talvez nem imagine que um dos maiores inimigos da sua saúde não é algo escondido em um hospital, nem um vírus misterioso, mas sim um ingrediente que está na sua cozinha, no seu café da manhã e até naquele docinho que você acredita ser inofensivo. Estou falando do açúcar, um inimigo silencioso que pode estar roubando não apenas sua juventude, mas anos preciosos da sua vida. Muitos homens e mulheres que atendi ao longo dos anos chegaram ao meu consultório cansados, com dores persistentes, queixas de memória fraca e principalmente com um olhar abatido. Eles acreditavam que esses sintomas eram apenas fruto da idade, algo inevitável. Mas, ao investigar com mais profundidade, descobrimos que, por trás de muitos desses sinais, havia um consumo constante e aparentemente inocente de açúcar. Esse mesmo açúcar, que se apresenta como um prazer momentâneo, escondia um preço alto demais. Agora eu quero que você pense comigo. Quantas vezes ao longo da sua vida você já recorreu ao açúcar como uma espécie de consolo? Um pedaço de bolo para aliviar a solidão, um refrigerante para afastar a tristeza, um doce para acalmar a ansiedade. Esses momentos parecem pequenos, mas somados ao longo dos anos podem acelerar o relógio biológico do seu corpo. É como se, a cada colher, você desse corda a uma bomba relógio que trabalha em silêncio contra a sua vitalidade. O açúcar não envelhece apenas por fora, marcando a pele com rugas e flacidez. Ele atua em silêncio por dentro, desgastando articulações, inflamando órgãos, acelerando doenças degenerativas e roubando energia. Imagine viver os próximos anos sentindo seu corpo pesado, sua mente lenta e seu coração frágil. Tudo porque não percebeu a verdadeira armadilha escondida em algo tão comum. E é nesse ponto que quero falar diretamente com você. Você que busca viver mais, com energia, com independência e com qualidade de vida. Não basta apenas querer viver muitos anos. É preciso viver bem, sem dores e sem aquela sensação de estar preso a um corpo que já não responde. Por isso, este vídeo é um convite. Um convite para abrir os olhos e enxergar a verdade chocante sobre o açúcar e o envelhecimento precoce. Agora eu quero que você faça algo simples. Me conte aqui nos comentários de que cidade você está me assistindo. Isso vai me ajudar a entender até onde esta mensagem está chegando e, ao mesmo tempo, vai inspirar outras pessoas que, assim como você, estão em busca de saúde e vitalidade. O açúcar e o corpo que envelhece de dentro para fora. Quando pensamos em envelhecer, logo imaginamos cabelos brancos, rugas no rosto e perda da firmeza da pele. Mas o processo de envelhecimento começa muito antes de aparecer no espelho. Ele começa dentro do corpo, nas células, silenciosamente, até se tornar visível. E um dos principais combustíveis desse desgaste interno é justamente o excesso de açúcar. O corpo humano foi criado para funcionar de forma equilibrada. O problema é que, quando o açúcar entra em excesso, esse equilíbrio se quebra. A glicose se acumula no sangue e passa a se ligar às proteínas que sustentam a estrutura do corpo. Esse processo, chamado glicação, é como se fosse uma corrosão lenta e constante. Imagine uma parede de concreto que, ao longo dos anos, vai sendo corroída pela umidade. No início, não se vê nada, mas com o tempo surgem rachaduras, falhas e, de repente, toda a estrutura começa a ceder. Assim também acontece com seus tecidos e órgãos quando o açúcar passa a agir sem controle. Essa corrosão interna não afeta apenas a pele. Ela atinge músculos, ossos, articulações e até o cérebro. O resultado é uma combinação perigosa de inflamação silenciosa e perda gradual da vitalidade. Você pode até acreditar que o cansaço que sente hoje é natural da idade, mas muitas vezes é o corpo implorando para se libertar do excesso de açúcar que o consome por dentro. O coração, por exemplo, sofre diretamente com essa sobrecarga. Vasos sanguíneos ficam inflamados, a circulação se torna mais difícil
e o risco de doenças graves aumenta de maneira assustadora. E o fígado, sobrecarregado, perde a capacidade de filtrar toxinas com eficiência, acumulando gordura e comprometendo sua função. Pouco a pouco, o corpo, que deveria ser fonte de energia e movimento, vai se tornando pesado, lento e limitado. A consequência é clara. O açúcar não é apenas uma questão estética ou de vaidade. Ele é um agressor poderoso que encurta os anos de vida saudável. E o mais perigoso é que ele age em silêncio, muitas vezes disfarçado nos alimentos que parecem inofensivos. Esse é o motivo pelo qual tantos homens e mulheres chegam a um ponto em que sentem que perderam o controle sobre o próprio corpo, quando, na verdade, o inimigo sempre esteve ali, dentro da rotina diária. Os 5 sinais ocultos de envelhecimento precoce que o açúcar provoca. À medida que o corpo vai sendo corroído por dentro, surgem sinais que muitas vezes são ignorados ou atribuídos apenas ao passar dos anos. No entanto, esses sinais são como avisos silenciosos de que o açúcar já está deixando marcas profundas. O primeiro deles aparece na pele. A perda de colágeno e elastina torna as rugas mais visíveis e a flacidez mais acentuada. É como se a juventude fosse apagada do rosto pouco a pouco, deixando a aparência cansada e sem brilho. O segundo sinal se manifesta na energia. Homens e mulheres relatam um cansaço constante, mesmo depois de uma noite inteira de sono. O corpo parece não responder mais com disposição, e tarefas simples exigem um esforço desproporcional. Esse esgotamento contínuo não é apenas fruto da idade, mas do metabolismo sobrecarregado tentando lidar com o açúcar em excesso. O terceiro sinal é a dor inflamatória. Articulações rígidas, músculos doloridos e incômodos que não desaparecem facilmente tornam-se companheiros indesejados. Muitos acreditam ser apenas sinais de artrose ou desgaste natural, mas em vários casos é a inflamação alimentada pelo açúcar que intensifica cada desconforto. O quarto sinal está na mente. A memória começa a falhar, a concentração diminui e episódios de esquecimento tornam-se mais frequentes. O açúcar não prejudica apenas o corpo físico, ele compromete a clareza mental e abre caminho para problemas neurológicos mais graves. É como uma névoa que encobre os pensamentos, tornando cada dia mais confuso. O quinto sinal surge no sistema digestivo e no fígado. A sensação de peso após as refeições, a digestão lenta e a presença de gordura acumulada são indicativos de que o organismo não está conseguindo lidar com o excesso de glicose. O fígado, que deveria ser o grande filtro do corpo, passa a se sobrecarregar, acumulando gordura e dificultando ainda mais o processo de limpeza interna. Lembro-me de quando atendi a Dona Helena, uma mulher de 65 anos, que chegou ao consultório reclamando de dores no joelho, falta de energia e esquecimento constante. Ela acreditava que estava apenas envelhecendo e que nada poderia ser feito. No entanto, ao analisar sua rotina, descobrimos que todos os dias ela começava a manhã com pão branco, margarina e café adoçado com 2 colheres de açúcar. Esse hábito, repetido por décadas, estava corroendo sua vitalidade. Quando ela reduziu o consumo de açúcar e fez algumas mudanças simples na alimentação, em poucas semanas a disposição melhorou, as dores diminuíram e a memória ficou mais nítida. Os sinais que o açúcar deixa no corpo são claros para quem aprende a enxergá-los. Rugas que aparecem cedo demais, fadiga inexplicável, dores constantes, lapsos de memória e digestão lenta não são apenas marcas do tempo, mas alertas de que algo precisa ser mudado. Ignorar esses sinais é como deixar uma rachadura crescer em uma parede até que ela desabe. Reconhecê-los, por outro lado, é o primeiro passo para recuperar anos de vida saudável. A ciência confirma, o açúcar é como cola que trava o corpo. Por trás desses sinais visíveis, a explicação é clara. O açúcar em excesso circulando no sangue age como uma cola que se espalha pelas engrenagens do organismo. Ele se liga a proteínas e gorduras, formando compostos que endurecem tecidos
inflamam vasos e reduzem a eficiência dos órgãos. É como se cada colher de açúcar deixasse um resíduo pegajoso que vai travando pouco a pouco o funcionamento interno. Essa cola atinge principalmente o sistema circulatório. Os vasos sanguíneos, que deveriam ser elásticos e livres para conduzir o sangue, ficam rígidos e inflamados. O coração é obrigado a trabalhar mais forte para empurrar o sangue, aumentando o risco de pressão alta e doenças graves. É um desgaste silencioso, que vai se acumulando ao longo dos anos sem dar trégua. O cérebro também sofre os efeitos dessa cola invisível. Neurônios que deveriam se comunicar com clareza ficam lentos, prejudicando memória, atenção e raciocínio. A ciência já demonstrou que pessoas com consumo elevado de açúcar têm maior chance de desenvolver problemas cognitivos ao longo da vida. A mente, que deveria ser leve e criativa, passa a se arrastar como se estivesse presa em uma teia. Outro ponto crítico é o fígado. Esse órgão vital precisa lidar diariamente com a limpeza do sangue. Mas quando o açúcar se acumula em excesso, ele transforma parte dessa energia em gordura. O resultado é um fígado pesado, inflamado, que deixa de cumprir bem sua função. Muitas pessoas que acreditam estar apenas acima do peso, na verdade, carregam um fígado gorduroso que trabalha no limite. O corpo humano foi criado para ser resistente e flexível, mas diante desse excesso, acaba cedendo. Assim como uma máquina que recebe óleo errado começa a falhar, o organismo, quando bombardeado por açúcar, vai travando pouco a pouco. Estudos científicos recentes reforçam essa realidade, mostrando que a redução do consumo de açúcar não apenas melhora a disposição, mas também reverte parte desses danos. É justamente nesse ponto que muitos percebem que ainda há uma saída. Porque se o açúcar tem o poder de travar o corpo, também existem maneiras simples e naturais de liberar essas engrenagens, restaurando o equilíbrio perdido e recuperando a vitalidade que parecia ter desaparecido. O detox natural, que funciona para limpar o corpo do açúcar. Quando compreendemos como o açúcar trava o corpo por dentro, fica evidente a necessidade de uma limpeza que devolva leveza e vitalidade. Esse processo não precisa ser complicado nem baseado em soluções milagrosas. O detox verdadeiro é construído em passos simples, naturais e consistentes que permitem ao organismo se libertar dessa cola que sufoca as células. O primeiro passo é cortar os principais vilões escondidos na rotina. Refrigerantes, bolachas industrializadas e pães brancos são os grandes fornecedores desse excesso. Muitas pessoas acreditam que apenas doces óbvios são perigosos, mas a realidade é que o açúcar está disfarçado em inúmeros produtos. Reduzir esses alimentos é como fechar a torneira que mantém o corpo inundado. Em seguida, a substituição faz toda a diferença. O paladar pode ser educado novamente. Usar canela no café, adoçar preparos com estévia e incluir frutas de baixo índice glicêmico é uma maneira inteligente de reduzir a dependência. Aos poucos, o corpo perde o vício e passa a reconhecer o sabor natural dos alimentos sem precisar de exageros. Outro ponto essencial é a hidratação. A água é o veículo que transporta toxinas para fora do corpo. Quando se bebe pouca água, as impurezas ficam retidas e o metabolismo se arrasta. Já quando a ingestão é adequada, o corpo ganha força para se limpar de dentro para fora. Um copo de água em jejum, por exemplo, já é suficiente para começar o dia despertando o organismo. O uso de alimentos anti-inflamatórios também acelera essa limpeza. A cúrcuma, o gengibre e o chá verde são aliados poderosos que reduzem a inflamação causada pelo açúcar. Eles atuam como verdadeiros extintores, apagando o fogo silencioso que consome as células e devolvendo equilíbrio aos tecidos. A atividade física leve, como uma simples caminhada, completa esse processo. O movimento ajuda a queimar o excesso de glicose, melhora a circulação e libera hormônios que renovam a disposição. Não é preciso exercícios intensos ou dolorosos. O simples hábito de caminhar diariamente já ativa a engrenagem natural de detox que o corpo possui. Recordo de quando atendi o Sr. Antônio, de 68 anos,
que vivia com fadiga e dores nas pernas. Ele acreditava que a idade o estava condenando a uma vida limitada. Porém, após retirar refrigerantes, adoçar o café com canela, beber mais água e caminhar meia hora todos os dias, seu corpo começou a mudar. Em apenas um mês, sua energia voltou, as dores diminuíram e sua aparência se tornou mais jovem. Essa transformação mostra que o detox não é uma promessa distante, mas uma realidade acessível. Quando você se liberta do açúcar e adota hábitos simples, o corpo responde rapidamente, mostrando que ainda existe tempo para reverter os danos e recuperar anos de vitalidade que pareciam perdidos. O chamado à sabedoria. Cuidar do corpo é um ato de amor. Cuidar do corpo não é apenas uma questão de aparência ou vaidade, é uma escolha de amor. Amor por si mesmo e por aqueles que caminham ao seu lado. Porque um corpo saudável não significa apenas mais anos de vida, mas anos vividos com energia, independência e presença. E quando entendemos isso, percebemos que cada decisão alimentar é, na verdade, um gesto de responsabilidade e de fé. Como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre é como remédio. Essa sabedoria antiga nos lembra que saúde não é apenas ausência de doença, mas equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Quando deixamos que o açúcar governe nossas escolhas, abrimos espaço para a dor, a tristeza e a limitação. Mas quando escolhemos alimentos que nutrem e fortalecem, estamos escolhendo alegria, vitalidade e esperança. A filosofia também nos ensina que a disciplina é o caminho da liberdade. Grandes pensadores já diziam que o homem que não domina seus desejos se torna escravo deles. E é exatamente isso que o açúcar faz. Cria uma prisão invisível de dependência e desgaste. Romper com esse ciclo não é fácil, mas é possível, e os resultados valem cada esforço. Muitos acreditam que mudar a alimentação é um sacrifício, mas a verdade é que não há maior sacrifício do que perder a saúde e se tornar dependente de remédios e cuidados de terceiros. A escolha de reduzir o açúcar é, na prática, um ato de prevenção contra a dor da solidão, do abandono e da fragilidade precoce. É cuidar hoje para não sofrer amanhã. E para quem deseja dar um passo a mais, existe uma ferramenta que pode transformar essa jornada. O Guia de Receitas para Não Ficar Doente foi criado justamente para homens e mulheres que querem fortalecer o corpo com soluções naturais. Nele, você vai encontrar receitas que combatem inflamações, reduzem dores e protegem o coração. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Essa pode ser a decisão que vai mudar a forma como você enxerga a sua alimentação e, principalmente, a forma como você vive os próximos anos. A escolha está em suas mãos: envelhecer rápido ou viver com vitalidade. Cada decisão que você toma à mesa molda o caminho que irá trilhar nos próximos anos. O envelhecimento precoce não é uma sentença inevitável, mas uma consequência de escolhas repetidas dia após dia. Da mesma forma, viver com energia, lucidez e movimento também é resultado de pequenas atitudes consistentes que, juntas, constroem um futuro mais leve. O açúcar pode parecer irresistível em um primeiro momento, mas quando enxergamos o preço real que ele cobra, compreendemos que não há prazer momentâneo que justifique perder anos de vida saudável. A boa notícia é que mudar esse destino está ao alcance de todos. O corpo possui uma capacidade extraordinária de se renovar quando recebe o cuidado certo, e nunca é tarde para iniciar essa transformação. A cada refeição, você pode decidir entre alimentar a doença ou alimentar a saúde, entre acelerar o desgaste ou prolongar a vitalidade, entre viver limitado por dores e fraquezas ou desfrutar de uma vida ativa, com presença e alegria ao lado de quem ama. Agora eu quero saber de você. Qual dos 5 sinais que descrevi você já percebeu no seu corpo? Compartilhe aqui nos comentários e escreva também uma frase poderosa que vai marcar a sua decisão.
Minha saúde é prioridade. Essa escolha simples pode ser o primeiro passo para um novo capítulo da sua vida, um capítulo escrito não pelo açúcar, mas pela vitalidade que você merece viver.